bom dia, bom dia. Glória a Deus. Mais uma madrugada na presença do Senhor. Vamos agora para o nosso devocional. Nós estamos no dia 11 do nosso propósito de 12 dias profetizando 2026. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Dolores. Dolores está todo dia na oração. Desde quando nós começamos, né, Dolores? Dolores é uma bênção. Intercessora que Deus preparou. Seja bem-vinda, Lucelena, Francinete, Marineide Iris. As intercessoras vêm na frente, oh glória a Deus. Deus é poderoso, né? Rose também, intercessora. É Deus quem prepara. Irmã Carla, Lilian de Portugal, bem-vinda, Lilian. Ah, Dolores, hein? A glória a Deus, deu tempo. Irmão Paulo está sempre conosco. Deus abençoe vocês. O nosso devocional de hoje é feridas que paralisam. Eita Deus, glória a Jesus. Nosso versículo de hoje é Isaías 53:4. Nós estamos aqui, são 12 madrugadas de oração, 12 devocionais, trazendo uma palavra que traz um despertamento para você avançar em 2026. Se você não assistiu, volta lá e tá aqui no meu Instagram. Tá também, por enquanto tá no Instagram, tá? Mas depois vai ficar só no YouTube. Mais para frente, né? Daqui a um tempo eu posso tirar do Instagram e deixar no YouTube. Mas assim, enquanto for conveniente, vai ficar no Instagram também. Então você pode assistir. São devocionais que vão trazer um destrave, um avanço para você, viu? Eu te garanto. Corre o olho lá no meu feed, você vai ver os títulos e você vai ver como que são verdadeiras sementes para você deixar frutificar na sua vida esse ano de 2026. Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Outro versículo que eu quero meditar, o Salmo 143:7. Ele cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. O nosso Deus é um Deus que cura e também trata. Ele não abandona, ele não exclui, ele não busca distância, mas ele cura os quebrantados e trata as feridas. Assim como o Senhor Jesus levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades na cruz. O Senhor, dia após dia, Ele quer nos curar. Ele quer nos restaurar a configuração original, a identidade lá do jardim, aquilo que Ele nos fez para ser. Então hoje nós vamos falar sobre as feridas que podem estar paralisando você. O Senhor vai abrir o seu discernimento a respeito disso, para que você esteja atento, para que você... nós só percebemos coisas onde nós estamos focados. Então, quando você coloca atenção numa situação, é que você começa a perceber coisas que antes você não se dava conta. Quem revela é o Espírito Santo. Mas se você não estiver atento, a revelação vem e você passa despercebido. O Senhor fala o tempo todo. Nós é que muitas vezes não estamos atentos para ouvir. Não estamos atentos a como o Senhor fala. Como o Senhor fala com você. Ele fala através de versículos bíblicos, através de outras pessoas, através de vídeos, de orações, testemunhos. O Senhor fala através do vento, uma árvore balançando, um passarinho cantando, a palavra de uma criança. São várias formas do Senhor falar. E hoje Deus vai abrir o seu entendimento, o seu discernimento, para que você fique atento a quando o Senhor falar sobre você, sobre o que é que está te paralisando, quais as feridas estão te paralisando, estão te atrasando. A partir de hoje você vai colocar atenção nisso, para que você seja curado, seja ativado e possa romper nesse ano de 2026. Seja bem-vindo.
Débora, Jéssica, Davi, Cauã, Deus abençoe. Então as feridas, o que são as feridas? Feridas emocionais. Elas são marcas internas não curadas, causadas por situações como rejeição, abandono, abuso físico, abuso verbal, psicológico, humilhação, comparações, ausência paterna, ausência materna, críticas constantes, experiências traumáticas. Então as feridas, é impossível que o ser humano ele não tenha feridas, né? Já começa ali na infância. Se eu sou pecador, meu pai, minha mãe, somos todos, né? Vivemos todos debaixo de um mundo caído. Então é impossível ser pai e mãe sem você ter também feridas, ou você ter formas de comportamento que te feriram, mas nem se dá conta disso. Então você também trata os seus filhos daquela forma, você age na sua vida daquela forma, e aquelas feridas vão sendo repassadas. Então as feridas, elas já começam a acontecer ali na relação pai e mãe. Tudo é na relação pai e mãe, que é a nossa base, né? De infância, base de relacionamento, irmãos, família, e depois vai se estendendo para a sociedade em volta. E essas feridas, elas funcionam como uma porta aberta dentro da alma, para que os demônios ajam, para que eles tenham o poder de manipular o nosso comportamento, de distorcer a identidade, de paralisar o propósito de Deus, de realmente amarrar a vida das pessoas. Então, porque essas feridas, elas moldam o comportamento de uma forma que a pessoa acredita que aquele é o jeito dela. Mas não, assim como eu contei aqui, né, acho que foi ontem ou antes de ontem, sobre o fato da minha filha gostar de atividade física e exercícios físicos, e ela não sabe por quê, mas eu sei, ela não vai lembrar. Dessa mesma forma, então ela tende a acreditar que ela sempre foi assim, que ela nasceu assim, mas ela não nasceu. Ela tinha 2 aninhos e ela ficava com... Eu precisei de uma babá, e a babá fazia academia, ela falava assim, ó, eu fico com ela na academia, pode ser? Pode. Então ali ela viveu momentos felizes e ela associou aquilo que era feito ali na academia a algo bom, prazeroso. Então dessa mesma forma, sem que nós saibamos, sem que você saiba, tem diversos eventos que aconteceram que você nem lembra da sua infância, de maneira que você nem lembra. Talvez você era um bebê de 2 anos ou menos, que moldou o seu comportamento, e você passa a viver como se... sempre foi assim, desde pequenininho. Mas não nasceu assim. Aqui foi um evento traumático que causou ali uma marca profunda e que você passou a operar, a funcionar a partir daquilo ali. Já com aquele medo, ou com aquela forma de evitar, ou com aquele temperamento, né? O ambiente, ele molda até o temperamento da pessoa. Então isso é muito espiritual. Nós vivemos, né, corpo, alma e espírito. Então um evento no mundo físico, ele desencadeia eventos no mundo espiritual. Então o inimigo de nossas almas, ele se alimenta sim das feridas não tratadas, das feridas não curadas. Então o nosso propósito é, dia após dia, pedir ao Senhor que a partir de hoje, se você não tinha, você abra o seu discernimento para falar, Senhor, me mostra o que está me travando, quais as feridas, quais os comportamentos que eu tenho, que eles são frutos, foram moldados por uma ferida, por um trauma, por um acontecimento. E hoje isso me paralisa. Hoje se tornou o meu jeito de pensar, o meu jeito de funcionar. Glória a Deus, irmão Paulo, Deus abençoe. Então, você se abrir para isso. Quando eu comecei a me abrir para isso, eu falava, Senhor, então tem mais coisa aqui, Senhor, para ser tratado. Então eu participei de um evento de cura interior, outro evento, e ali eu fui tratada até na medida da minha revelação na época. Mas o tempo foi passando e Deus foi me trazendo mais clareza. Peraí, esse meu comportamento aqui, nem eu me sinto bem com ele, eu não consigo mudar.
tem alguma coisa errada. E ali o Espírito Santo começou a trazer imagens na minha mente. Imagens mesmo. Eu lembro um período, assim, eu já tinha participado de diversos eventos de cura interior. E, porque às vezes acontece, gente, naquele evento, você é curado até onde você consegue se abrir para aquela revelação. Mas alguns eventos, algumas outras situações, você começa o processo de cura. Porque você começa um processo de revelação, de entendimento. Porque ali naquele momento tem coisa que fala, meu Deus, isso aqui, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Senhor, me cura. E você é curado. Mas tem algumas feridas, alguns sentimentos que você carrega, que até naquele momento você ainda não dava conta de entender que aquilo não era você. Que aquilo te atrapalhava. Porque a gente vai confundir, não, eu sou assim. E aí o Espírito Santo, muitas vezes num evento de cura interior, algumas feridas são curadas ali de imediatamente e outras o Espírito Santo começa a abrir o seu entendimento para você entrar no processo de arrependimento e rejeitar aquilo. Então, desses eventos, né, de cura interior que eu participei, eu fui curada, nossa, muito restaurada, mas algumas coisas eu falava, mas peraí, eu fui curada, como é que eu tenho isso? Senhor, me mostra. É uma oração que você pode fazer. Espírito Santo de Deus, me mostra. Espírito Santo de Deus me revela, me faz entender, usa alguém para falar comigo, usa uma situação, me mostra. E o Senhor começou a me dar flashes mentais. Eu lembrei que há anos eu passava por uma rua que tinha lá aquele tambor de lixo, né? Caçamba, onde toda a rua ali, o bairro, depositava os seus lixos. E quando eu passava ali, né, indo para a igreja, por exemplo, normalmente indo para a igreja, arrumadinha, minha família arrumadinha, de carro, mas parecia que vinha dentro da minha imagem uma menina, como se eu fosse uma menina, ali ao lado daquele tambor. Como se alguma coisa ali me soasse familiar. E eu achava que era um pensamento bobo. Só que depois que eu entrei num processo de cura, e eu perguntava, Senhor, me mostra, o que está faltando, o que está me travando? Aí me voltou essa imagem, e assim com a certeza, isso aqui tem alguma coisa. E aí Deus começou a me ministrar que eu sofria de abandono. Porque quando eu entrei no processo de cura interior, sozinha, com ministros, né, que é longo a nossa jornada, eu rejeitei, eu sabia, eu estou sendo curada da rejeição, mas eu não atinava que o abandono é uma outra face das feridas. Eu não atinava para isso. E ali eu falei, como assim? Eu, uma mulher adulta, eu olho para o lixão, me vejo como se eu estivesse lá, como se eu fosse uma criança ali, mas eu nunca fui menino de rua. Então o Espírito Santo, eu falei, eu preciso de cura. Eu busquei ajuda, busquei uma irmã, porque assim, gente, o professor, o orientador, o curador, o transformador é o Espírito Santo. Mas nós como seres humanos, nós precisamos uns dos outros. Né? Até a palavra diz, confessai as nossas culpas uns dos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Chorar com os que choram. Porque quanto ser humano nós precisamos para ser curados, para ser tratados. Nós precisamos de outro humano. E eu procurei uma mulher de Deus, falei assim, olha, eu quero que você ore comigo, me ajude aqui a verificar, eu quero mais, eu quero saber o que eu preciso. E eu contei isso para ela. E ali fiz um outro mapeamento por interior. E ali eu sabia, eu falei, olha, eu tenho problema de abandono. Esses anos todos eu nunca tinha passado essa palavra na minha cabeça. Abandono. Por quê? A ferida de abandono, Deus está até levando aqui para um lado que não é o que está no meu script. Mas glória a Deus, Deus está falando com você. A ferida de abandono, o que é alguém abandonado? Uma criança abandonada. Uma criança, ela não tem condição de cuidar de si mesma, de prover os próprios recursos. Então, a criança abandonada, ela fica à mercê
de sol, de chuva, de alguém lhe dar o alimento, de alguém lhe entregar algo, de alguém que cuide dela, que lhe dê banho, que lhe dê roupa. E então eu comecei a perceber que coisas que me travavam, que me impediam de avançar, situações que eu repetia. Sabe quando você faz coisa que você mesmo não gosta? Mas é você que faz, né? Vai culpar quem? Então, nesse processo eu falei, então é isso. É isso, porque eu não estou conseguindo cuidar de mim. Eu não estou conseguindo me pegar, me levar do ponto A para o ponto B. E ninguém vai fazer isso com adulto, né? Tem muito adulto esperando que alguém lhe autorize, que alguém fale que pode. Você é adulto, quem que vai falar que você pode? Que alguém mande que faça. Mas você é adulto, ninguém vai te mandar. Então, se você ainda é paralisado nessas coisas, como eu fui, sabe? Você tem tudo para ir, mas você não vai, como se estivesse esperando alguém mandar. Alguém fala assim, ó, pode fazer, fulano. Faz. Alguém te pegar pela mão, você sabe o que tem que fazer, mas fica esperando que... Como se alguém fosse te pegar pela mão. E é muito comum que as pessoas até reclamam de seus líderes, né? Ah, não me ajuda. Mas o outro adulto quer o quê? Quer que você faça o quê? Que você pega para criar? Entende? Então é muito comum as pessoas reclamar dos seus pastores nesse sentido, como se quisesse ser adotado como filho que manda fazer, que deixa fazer, que não deixa fazer. Mas isso é uma ferida, ferida do abandono. Então sei que Deus está falando com alguém aqui. Então quando eu entrei, né, nesse processo de me abrir para o Senhor me mostrar as minhas feridas, foi aí que eu descobri, é tantos anos, gente, para eu descobrir essa. Falei, meu Deus, tanto tempo, eu nunca, por mim mesma, eu nunca ia chegar nessa conclusão, nunca. Porque na minha mente consciente, eu não tinha essa ideia de abandono, né? Eu não cresci com meu pai e com minha mãe, mas eu cresci cuidada pela minha avó. Eu nunca me senti, nunca soube que eu fui, de alguma forma, ou emocionalmente, abandonada. Eu não tinha essa percepção, eu só pensava no físico. Então, fisicamente, eu não fui abandonada, eu tive muito cuidado. Mas emocionalmente, eu fui abandonada. Emocionalmente, eu não fui suprida pelo meu pai. Emocionalmente, ali no dia a dia, meu choro, minha dor que corre para a mãe, pela minha mãe biológica, eu não fui suprida. Mas só o Espírito Santo para trazer à tona essa revelação, porque de mim mesma, eu não teria condições. Então você fala, Espírito Santo de Deus, me mostra, me revela, abre meu entendimento, me mostra. O que está paralisando a minha vida? O que está me impedindo de avançar? Porque muitas vezes você fala, meu Deus, eu já abandonei os pecados. Mas não é pecado, é uma ferida. E o inimigo das nossas almas, ele se alimenta dessa ferida. Para distorcer a identidade, para distorcer o seu comportamento, para te colocar num comportamento desalinhado com a palavra de Deus. Por mais que você medite, por mais que você veja, por mais que você crê, mas na prática você não crê. Você crê de ouvir, mas não crê de praticar, porque você está travado pela ferida. Então, as feridas, elas mudam o seu comportamento, ela muda a sua forma de interpretar a vida, ela distorce a percepção de você mesmo. Você tem coisas preciosas, poderosas, mas você não vê. Talvez até o outro vê, mas você não vê. Então você não se coloca no lugar. Você fala, mas ninguém me valoriza, porque você não se coloca no lugar do valor que tem, porque você sabe o valor que tem. Mas você não se põe nesse lugar, porque a ferida não deixa, ela te distorce, ela trava decisões, ela faz você enxergar Deus pelo filtro da dor. Então Satanás, ele luta para manter essas feridas abertas, porque elas se tornam prisões. Sabe, a pessoa foi, vamos dizer, foi traída, né? Foi traída ali no relacionamento, e o relacionamento se encerra ou não, e a pessoa, talvez você conheça pessoas assim, ela passa o resto da vida, aquilo já se encerrou, acabou, mas ela passa o resto da vida se comportando como se aquilo fosse hoje, porque realmente no campo dos sentimentos,
da alma, ela está se sentindo lá. Aquilo está acontecendo agora. Porque a sua alma não tem percepção de tempo, né? Não tem percepção de tempo. Esse tempo que a gente vive preso a ele é uma ordem cronológica para o nosso corpo. É o seu corpo que faz a contagem. Os seus sentimentos não fazem a contagem. Então, aconteceu há 10 anos atrás. Se você entrar naquele assunto, se você remoer aquilo, é o mesmo que fosse hoje. Você vai sentir do mesmo jeito. Então, algumas pessoas elas ficaram presas naquele lugar, onde houve a traição, onde houve o evento traumático. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente. E ela continua vivendo como se o acidente fosse acontecer hoje, fosse acontecer amanhã. Então, o inimigo de nossas almas, ele trabalha para que você fique preso naquele lugar, para que um fragmento da sua alma fique preso naquele lugar. Eu gosto de explicar assim. É um exemplo, é da minha cabeça, viu, gente? Por exemplo, um carro sofreu uma colisão e voou um retrovisor lá num quintal a 300 metros. Então, aquele carro é levado para a oficina, ele é restaurado, totalmente reformado. Mas o retrovisor dele, que é um pedaço dele, está lá no quintal de uma casa. Então, o carro está dentro de uma garagem coberta, bem cuidado. Mas um pedaço dele está lá naquele quintal. Então, aquele pedaço está sentindo frio. Então, o carro sente frio, eu estou com frio. Mas não, mas você está coberto. Não, mas eu estou sentindo frio. Porque tem um pedaço dele que está sentindo frio. Tem um pedaço dele sendo pisoteado. Mama, que angústia é essa, senhor carro? Tem um pedaço dele que está lá. Tem cachorro pisando. Entende? Tem galinha fazendo cocô. Tá rachando o sol. Outra hora tá na chuva. Aquele pedaço daquele carro, aquele fragmento do carro tá aprisionado lá naquele quintal. Passando por todas as intempéries. Por mais que o carro inteiro esteja num abrigo, um pedaço dele está passando tudo aquilo que ele está sentindo. Então, assim, a nossa alma, ali onde houve aquele evento traumático, é como se houvesse uma colisão e um fragmento, um pedacinho da sua alma ficou ali. E muitas vezes fica aprisionada, como o retrovisor do carro naquele quintal. Então, você está vivendo aqui normalmente, tá tudo certo com a sua vida. Mas você está numa angústia. Fulano, mas sua vida tá ótima, tá tudo certo, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Não, mas eu sinto uma dor aqui. E você lembra daquilo, aquele dia que ela me falou aquilo. Cortou meu coração como ela pôde. E fica preso naquele lugar. Preso. Literalmente, um fragmento da sua alma aprisionado. Em lugares espirituais, por cadeias espirituais. Então o Senhor, Ele quer curar, Ele quer tratar. E em muitos casos ele precisa libertar mesmo. Libertar de prisões. Que muitas vezes a pessoa fica acorrentada. Precisa de libertação mesmo. Oração de libertação. De pedir ao Senhor, quebra essas cadeias, Senhor. Quebra essas cadeias. E é muito comum em oração de cura interior ter até manifestação demoníaca. Porque a pessoa, ela está presa naquele lugar e muitas vezes ela já está até atormentada por demônios. Demônios lhe atormentam, lhe acorrentam e ela não consegue mais sair daquela situação, daquele sentimento. É muito comum pessoas que, por exemplo, não conseguem viver num lugar por muito tempo. Elas estão sempre se mudando, sendo prejudicadas, estão sendo prejudicadas e estão se mudando. Tá fugindo de quê? Tá fugindo de quem? Passa a vida fugindo. De algo que no mundo físico não tem nada. Mas no espiritual, a alma dela está fugindo de algo e ela ficou aprisionada naquele estado de fuga constante. Ainda que no físico não esteja acontecendo nada. Então, são várias camadas, várias situações que podem acontecer. E comece hoje a colocar diante do Senhor suas feridas. Tá? Comece a buscar a cura das suas feridas. Porque senão a sua caminhada não flui. Não flui. Você busca. Você ora, jejua e fala, eu estou no mesmo lugar.
Deus não está fazendo nada, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo uma coisa nova todos os dias. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Deus está fazendo coisas novas. Se você não está vendo, não tem nada de errado com Deus, tem algo de errado com você. Senhor, me mostra. Espírito Santo de Deus, me mostra. Porque Ele já mostra, viu? Mas se você não tem abertura, você não vê. Deus está sempre falando, mas você não está percebendo. Então se abra hoje, Espírito Santo de Deus, mostra as feridas que estão dentro da minha alma, que eu preciso ser curada. Começa aquilo que às vezes está em oculto, sabe? Está lá no fundinho. E se manifesta de uma maneira muito disfarçada. Muito assim, como se fosse seu jeitinho. Como se fosse seu gosto pessoal. Como se fosse seu jeito de ser. Afinal, eu sou assim mesmo. Será? O diabo é enganador, viu? Ilusionista. Tem muita coisa que às vezes no comportamento da pessoa ela não nasceu assim. Ela não nasceu assim. Desenvolveu aquilo, mas não nasceu. Então essas coisas que te prejudicam, que te paralisam, que te atrasam, e você fala, mas é meu jeito. Eu sou desse jeito. E ainda fala com todas as letras. Eu sou assim. Mude seus pensamentos, mude sua palavra. Tome posse da sua identidade espiritual. Peça, Pai, me revela. Senhor, me revela quem eu sou no mundo espiritual, Senhor. Porque do jeito que tá aqui eu não tô gostando, não. Não é possível que o Senhor fez desse jeito. Eu não tô gostando. E o Senhor vai te revelando, vai te dando clareza. Senhor, traga luz, Senhor, a todas as áreas de escuridão na minha vida. Que o Teu Espírito Santo ilumine todos os cômodos da minha alma. E traga para minha mente, me traga clareza daquilo que eu preciso renunciar. Daquilo que eu preciso colocar na minha pauta de oração, na minha pauta de jejum. Talvez você está jejuando sempre por alguém da família, pelo seu filho. E talvez aquele comportamento do seu filho foi desencadeado pela sua ferida. E por mais que você ore por ele, e ele recebe transformação, ele convive com você, ele colide de novo com o seu comportamento que desencadeia aquele comportamento nele. Você tá vendo? Então não adianta ele ser curado se o ambiente que ele vive é doente. Então muitas vezes nós estamos pedindo para o outro algo que o outro tem em resposta ao nosso comportamento. E isso, gente, vale para relacionamento, tá? Relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos. Talvez o comportamento do outro ele é um reflexo do seu. Você se põe num lugar. É como se houvesse os quadradinhos, né? Você entra num quadradinho, só sobrou o outro. E o outro vai entrar no outro. Se você trocar de posição, a outra pessoa também troca de posição. Então, comece a colocar diante do Senhor. Como esposa, Senhor, será que eu estou tomando uma posição que eu não devo? Será que esse comportamento do meu marido é em resposta ao meu? E porque talvez você tenha que trocar a sua pauta do jejum. Não seja o outro, seja você. A transformação tem que partir de você. Quando você é curado, essa sua cura, ela emana para as pessoas em volta. Marido, filhos. Então comece em você. Deus quer tratar você. Deus está falando com você. A transformação começa a partir de você. Os outros serão alcançados pelo Evangelho, pelo poder de Deus que vai emanar e que emana de você. Então coloque diante do Senhor as suas pautas, suas feridas. Senhor, traga para fora, Senhor, coloca na mesa. Eu sei que vai doer. E se alguém chegar e te falar, fulano, você é desse jeito. Nossa, você vai ficar muito brava? Você vai ficar muito brava, mas depois você vai, Senhor, obrigada. Porque eu nunca aceitei que eu era isso. Porque às vezes pessoas muito próximas falam, a gente não aceita. Tem que ser alguém que você não está acostumado a ouvir aquilo. Aí você vai atinar. Coincidência, falou o mesmo que meu marido fala. Falou o mesmo que minha mãe fala. Entende? Então o Senhor, Ele quer tratar feridas para que você avance, para que você saia da estagnação. As feridas, elas alimentam fortalezas na mente,
brechas, opressões, elas travam o destino profético. Sintomas de ferida. Faça o diagnóstico aí. Perfeccionismo. Você não faz nada porque nunca tá bom o suficiente. Nunca tá bom. Perfeccionismo não é qualidade, não. Porque ele trava. Talvez você tenha um projeto, você não consegue colocar em prática, porque você fala, não tá bom, não. Não tá bom, não. Precisa melhorar. E nessa de melhorar, você vai encontrando mais defeitos e você nunca entrega. Porque você quer ser aprovado. Quem te desaprovou? Quem? Da quem? Seu pai, sua mãe não te dava sinal de aprovação? Não falava, olha meu filho, isso aqui tá bom. Tudo bem. Talvez você lidou com pessoa insatisfeita, nada estava bom. Então você fica operando nesse lugar. E você não entrega, mas sabe o que eu tenho para te dizer? Entrega o que você tem. O seu projeto, coloque em prática. O que você sabe ensinar, se você está para ensinar, é uma palavra, um ensino, ensina. Porque tem alguém que sabe mesmo que você. Você fala, mas não está perfeito. Nunca vai ficar. Perfeito é Deus. Perfeito é Deus. Enquanto você for uma pessoa que está crescendo, que está evoluindo, uma pessoa normal, saudável, você sempre vai evoluir e ver formas de melhorar algo. Então coloque em prática. Dolores perguntou como ajudar uma pessoa que está nessa situação. Se ela aceitar, você ministra a palavra para ela. Olha, fulano, você já reparou esse comportamento aqui? Isso é... O que te aconteceu? Por que você se comporta assim? Você sabe? Então, você precisa ser curado. O Senhor pode te curar e você operar de uma outra forma. Porque isso não é você. Você não é isso. Você não é assim. Você se comporta assim por algum motivo. E independente do motivo, o Senhor quer curar, quer tratar. Muitas feridas são saradas quando nós liberamos perdão para quem nos feriu. Então, perdoar, gente, não é para o bem do outro, não. É para o seu. O perdoar não liberta o outro, liberta você. Quem está preso é você naquele lugar da ferida. Muitas vezes quem te feriu, ele sai andando, ele não se deu conta ou não se importa. E você ficou ali preso, acorrentado naquele lugar. A pessoa seguiu a vida e você ficou amarrado ali. E ninguém te dá razão, porque a pessoa fala, uai, fulano não faz porque não quer. Uai, não vai porque não quer. Então, peça ao Senhor para te revelar, te trazer clareza. Sintomas de ferida, hipercontrole, sou controladora. Nada pode fugir do meu controle. Culpa excessiva, tá sempre na culpa. Explosões de ira. Relacionamentos tóxicos, está sempre envolvido no relacionamento tóxico. Uma amizade tóxica, uma amizade que te suga, que te prejudica, que te dá calote. Aí você encontra outro amigo, outro te dá calote. Você fala, tudo acontece comigo. Aí você troca. Por que eu estou sempre repetindo a mesma situação? Não é sobre o outro, é sobre você. Senhor, me mostra por quê. Qual foi a brecha que me colocou nessa situação de novo? Porque é como uma receita de bolo. Seu bolo deu errado. Se você não descobrir onde foi que você errou, você vai sempre errar o bolo. Então, se você se envolveu numa situação parecida de novo, Senhor, me mostra. Onde que está a brecha na minha vida? Onde foi, qual ferida? Qual ferida está em mim que eu busco outra pessoa que me fira no mesmo lugar? Nós precisamos de cura. Sensação, não sou suficiente, eu não sei, eu não dou conta, eu não sei de nada. Repetições de ciclos, que essas situações repetitivas, né? Vem uma pessoa, faz com você, vem outra, faz, vem outra, faz, vem outra, faz. Ué, de onde que tá brotando gente para fazer as mesmas coisas com você? Por que você está atraindo essas pessoas? Então, uma das feridas, das maiores feridas, que é bloqueador de identidade, de destino, gente, é a ferida da paternidade. Tá? Isso aí daria um outro vídeo, até bem longo, por sinal. Mas eu tenho lá no link da minha bio, eu tenho um curso, Paternidade Curada. Tá? Se você interessar, você me chama no WhatsApp, que eu te explico melhor e eu te mando o link. Então, quem tem ferida de paternidade, a relação com o pai, meu Deus, o inimigo trabalha muito em cima disso, gente, porque Deus é pai.
Então, o nosso entendimento de pai é a partir da figura paterna de Deus. Então, o inimigo, ele fere, ele quer estragar essa visão, essa percepção, para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus Pai. Então, é muito comum pessoas em feridas com o pai. Então, a pessoa que tem ferida de paternidade, veja aí se você tem. Ela vive buscando a aprovação dos outros. Afirmação, vive buscando afirmação. Você acha que tá bom? Mas tá bom mesmo? Eu acho que não tá bom, não. Não, mas fulano não falou que tá bom. Não gostou, não vou fazer. Fulano não gostou, não vou fazer. Vive buscando direção, porque é a figura do pai que dá coragem, né? Que lança pra vida. Tem problema de identidade, insegurança. Ela tem problema de finanças. Não consegue romper no seu chamado. Tem problema para tomar decisões. Então fica adiando a decisão. E ali o tempo vai passando. E você não vence na vida. Porque você precisa de uma decisão. Até quando nós falamos aqui da estação, eu acredito que foi no dia da estação. Mudança de estação. A pessoa ora, jejuma mesmo, vida, busca mesmo. Recebe a resposta. Só que essa resposta é para você tomar uma decisão. Agora é para você fazer. Mas a pessoa vai e volta. Não vou pedir mais. Eu vou fazer outra campanha de jejum. Pelo mesmo objetivo. Para não tomar a decisão que tem que tomar. Então Deus já respondeu. Agora é para você tomar a decisão. Então a pessoa com a ferida de paternidade, ela não consegue tomar essa decisão. Ela continua pedindo, como uma criança que infinitamente precisando de receber. Porque quando você cresce, né, você criança, você queria só receber. Só receber. Aí você cresce, você começa a dar. Você começa a ter que tomar a própria decisão. Você começa a perguntar, né, o pai, mãe, eu posso fazer tal coisa? Minha filha, você que sabe, a vida é sua. Então a pessoa fica ali pedindo, orando, jejuando. A resposta vem, Deus fala, ó, essa decisão aqui você pode tomar. Você tem essa e essa, agora tome a decisão. Deus te responde, olha, você vai ter que sair de tal lugar. Vou ter que fazer tal coisa, você vai ter que implementar tal projeto. Aí você volta para a fase do pedir. Para não ter que decidir. Para não ter que dar o próximo passo. E aí fica rodando na mesma estação. Então, toda ferida ela pode ser curada pela verdade da identidade em Cristo, renovação da mente, ação do Espírito Santo, cura interior, restauração da paternidade. Meu Deus, a cura da paternidade, gente, você vai passando o rodo assim nas feridas, ó. Essa é a base do restante. Porque se um dia alguém te criticou e aquilo te feriu demais, porque a sua identidade, a sua autoestima não está afirmada, não está fundamentada, né? O seu pai não firmou sua autoestima. Aí veio outro e te feriu numa coisa, o outro te feriu na outra, o outro te feriu na outra. Mas a base tudo é a ferida da paternidade, relacionamento com o pai. Então a cura, ela é um reposicionamento para viver tudo que Deus tem. Então se faça essas perguntas. O que o meu pai terreno nunca disse? O que eu esperava ele dizer que ele nunca disse? O que eu esperava ele fazer que ele nunca fez? Mas Deus está fazendo. O que o meu pai terreno nunca me elogiou? Mas Deus está dizendo, minha filha, pode fazer. Eu aprovo. O que o seu pai terreno não fez ou não disse? Mas Deus diz sobre você. Mas Deus faz por você. Começa a meditar. Por que eu dependo de aprovação da autorização alheia? Por quê? Então o Senhor vai te trazer revelação. Por que eu ainda vivo sem direção, sem coragem? Por que me falta coragem? Que vozes têm falado no meu interior? Preciso silenciar. Quais são os pensamentos recorrentes quando eu preciso tomar uma decisão? Toda vez que você precisa tomar uma decisão, que pensamento que volta para você? Você sempre tem aquele pensamento diante de uma decisão. Tá aí a resposta. Tá aí a ferida. Tá aí o que te bloqueia. Quais feridas ainda afetam minhas decisões? O Senhor vai te revelar. Faça essa pergunta.
Então, nesse ano de 2026, o Senhor quer te curar, te tratar, te reposicionar. Se coloque nesse lugar de pedir, Senhor, me mostra, Senhor, me fala. A ferida que te definia, ela não vai te definir mais. Palavra libertadora, disse o Everton, é libertação. Às vezes, no momento de cura interior, quando a pessoa começa a renunciar, acontece até de manifestar demônios. Eu lembro que a primeira vez eu orando online, que uma irmã, né, os demônios se manifestaram assim bem efusivamente, olha gente, a reclamação dela, eu não consigo ouvir a Deus. Eu levei para o lado humano, né, eu sou terapeuta, então eu fiquei assim, não, nós vamos conversar, é por causa disso, daquilo, e eu tava levando muito no humano, muito no natural aquilo. E aí, durante a conversa, não, mas eu não conseguia, ela chorava, vivia no monte. E aí, quando ela falou assim, eu não tô conseguindo te escutar mais, eu tô com peso nas costas, minha nuca tá doendo. Eu falei, eu tava errada. Irmã de oração, de monte, só vive na igreja. Então, eu realmente, eu naturalizei tudo aquilo. E aí, quando eu fui orar ali pelas curas das feridas, assim, online comigo, nunca se manifestou tão efusivamente como naquele dia. Eu mesmo falei, mas eu não achava isso. Eu olhando, eu não pensava que era isso. E qual que era a dor dela? Eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo ouvir a Deus. Ela sentia, era uma angústia dela muito grande. Então, diversas feridas. Ali ela tinha muitas feridas, mas muitas, das quais os demônios se alimentavam. E por mais que ela estava ali, frequentando a igreja, subindo o monte, ela estava totalmente acorrentada por aquilo ali. Então, até essa busca dela, ela era grande para ela ver se, não, meu Deus, mas eu vou buscar mais, eu vou buscar mais, eu vou buscar mais. Mas não conseguia. Porque aqueles demônios que se alimentavam das feridas, eles não permitiam. Então, em nome de Jesus, em 2026, você diz, o trauma que me aprisionava não vai determinar a minha escolha. Você não vai escolher ou deixar de escolher ou deixar de decidir baseado nos seus traumas. A memória que te paralisava vai perder força. O que você lembra que te paralisa? Você vai, hoje eu posso fazer tal coisa. Não, mas fulano não deixava. Eu não podia. Gente, quanto eu já ouvi de pessoas falando assim, hoje não dirige. Por quê? Fulano, por que você não dirige? Por que você não tira habilitação? Porque quando nós era pequeno, papai falava, vocês não vão aprender, vocês vão dirigir. Vocês são mulheres, vocês não precisam. Você é burra, você não aprende nada. Ela não responde o hoje. Tipo assim, eu não quero. Eu não gosto. Eu não vejo necessidade. Não, ela não responde pelo hoje. Ela responde lá no passado. Papai não deixava a gente dirigir. Papai ensinava os meninos e para nós ele falava, vocês não precisam disso. Gente, papai já morreu. E a pessoa não tira habilitação hoje porque papai não deixou ela tirar quando ela tinha, não deixou ela aprender a dirigir quando ela tinha 12 anos, 15 anos. Ela ficou presa lá, tá amarrada lá. Então, observa quanta coisa hoje você pode fazer, mas a sua resposta não, eu não posso, porque minha mãe não deixava eu ir, minha mãe não me dava, eu queria comer, minha mãe não me dava. Tem gente deixando de comer coisa hoje, porque quando era novo não podia comer. Como fulano aí, come bastante aí. Não, porque quando eu era pequeno, papai não deixava nós comer. Era para as visitas. Papai já morreu. A pessoa está com 60 anos. Ela não come hoje porque quando ela tinha 7 anos, papai não deixava ela comer. Ela tá presa lá, tá amarrada, acorrentada, aprisionada. Os demônios estão montados a cavalo. Então busque cura. Busque cura. E crente fica possesso, viu? Fica assim, sabe? Se você ia perguntar, a resposta é: crente fica possesso, sim. O passado não terá autoridade sobre o teu futuro. Declare: o passado não vai ter autoridade sobre o meu futuro. Eu sigo avançando. Você ora: Senhor, cura as minhas feridas. Senhor, traga luz.
Revela o que está oculto, o que está escondido, Senhor, traz para fora. Restaura a minha identidade. Eu declaro em nome de Jesus que 2026 vai ser o ano que você vai avançar em direção ao seu propósito e a tudo aquilo que Deus já preparou para você desde a eternidade, desde a fundação do mundo. E o que aconteceu ao longo da sua jornada não vai impedir que se cumpra aquilo que Deus determinou antes que você nascesse. Antes que te formasse no ventre, o Senhor te chamou para um propósito. E as feridas, os traumas, aquilo que o diabo, o inimigo das nossas almas, o passarinheiro lançou como isca, isso não vai te paralisar em nome de Jesus. Comece hoje uma jornada de cura, de transformação. Se abra cada dia mais. Espírito Santo de Deus, me mostra mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais revelação. Alguma coisa está faltando, me mostra, me revela. E o Senhor vai te revelar. O Senhor vai trazer clareza sobre você para que você renuncie essas coisas. Porque é você que toma a decisão de renunciar, de pedir perdão, de perdoar. O Senhor vai te revelar. Depois você volta aqui, você testemunha, você me conta o que Deus está te revelando. Como o Senhor te mostrou. Olha, meu Deus, era aqui que estava a trava. Lembra a trava, travinha, né, de janela? De porta, a trava era essa. Aí você já vai batalhar, Senhor, me cura. Senhor Jesus, arranca isso de mim. Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar alguém? Eu preciso pedir perdão? Senhor, o que eu preciso me humilhar? Onde que precisam as minhas atitudes? O meu comportamento precisa mudar. E o Senhor vai te mostrar e você vai avançar nesse ano de 2026 em relação ao destino que o Senhor preparou para você. Estou abrindo a mentoria individual para primeira semana de fevereiro, né? Em janeiro eu não tenho vagas, primeira semana de fevereiro. Se você precisar de ajuda, se você quiser a minha ajuda, quiser pedir a minha ajuda, né, para o seu processo de cura, estou abrindo vagas para mentoria individual e eu coloco lá no grupo. Deus abençoe você. Meu amor entrou aqui. Autoelétrica Rocha, gente, esse é meu marido. Chegou no final. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Vão todos com Deus. Nos encontramos amanhã. Amanhã é o último dia do nosso propósito, hein? Não perca. Deus abençoe você. Vão todos com Deus. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.